Olá, bom dia, seja muito bem-vinda ao programa O Amor Está no Lar. Aqui eu ensino mulheres como recuperar o casamento, mesmo que esteja à beira do divórcio. Eu sou Carol Flaviano e no tema de hoje a gente vai conversar sobre como mudar as atitudes do seu marido para salvar o seu casamento, tá bom? Então, se você tá num casamento que você está à beira do divórcio, ou mesmo você que já até se separou, mas quer se reconstruir, quer se reinventar para um próximo relacionamento, eu te pergunto, você tem muita dificuldade de se entender com seu marido? É como se você falasse A e ele entendesse tudo menos A, né? E aí você fala para ele, você fala com seu marido, explica o que você quer que ele mude e mesmo assim ele não muda. Ou então ele fala que vai mudar, muda por 2 dias, 3 dias, 4 dias, mas aí de repente volta tudo a ser como era antes. Isso acontece no seu casamento? Se isso acontece, eu quero te dizer que hoje vou te dar uma orientação imperdível, você vai conseguir entender muito do que acontece aí no seu casamento. Então fica até o final, que essa aula ela vai ser pra você, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente pensa em querer que o marido mude as atitudes, uma coisa que a gente precisa entender antes de mais nada é os temperamentos. O que é o temperamento do seu marido? É você conhecer de fato como que ele é, né? E quem diz isso é o temperamento. Então, o temperamento nada mais é do que a consciência interior que todos nós temos. Todos nós temos um modo de se enxergar no mundo, né? É como se o modo como a gente se enxerga afeta tudo que a gente pensa sobre nós e tudo que a gente enxerga do mundo acaba afetando as nossas emoções, os nossos comportamentos e, consequentemente, as nossas ações, as nossas reações também. Então, o comportamento do outro e o nosso comportamento também está relacionado com o nosso temperamento. Então, quando a gente pensa em temperamentos, né? Você fala, nossa, mas como que eu vou saber? Já fizeram isso por nós, né? Ao longo da história, Hipócrates classificou 4 tipos principais de temperamento, e aí logo adiante Galeno deu uma melhorada aí nesse entendimento do que é o temperamento, e a partir de então eles conseguiram criar categorias de temperamento. E essas categorias classificadas, elas permitem com que a gente entenda, a gente consiga compreender o que determinado comportamento está relacionado com aquele temperamento. Por isso que é importante a gente ter essa clareza que eu vou ensinar hoje vocês aqui, tá? Então, como que funciona essa classificação? Eles fizeram uma classificação em 4 categorias. Então, a gente tem o temperamento sanguíneo, tem o temperamento colérico, fleumático e melancólico. E aí você fala, nossa, Carol, mas esses nomes loucos aí, o que significa cada um? Eu vou trazer aqui pra vocês o que significa cada um, mas por enquanto é importante você saber que as pessoas, elas são classificadas aí dentro dessa esfera de temperamentos. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente tem padrões ali nesses 4 comportamentos, nesses 4 temperamentos de comportamentos, que quando a gente consegue entender, fica mais fácil olhar para aquele problema e corrigir algo específico. Então, quando você faz isso, você consegue enxergar que a pessoa entenda algum ponto que ela não estava enxergando, porque ela não conhecia nada disso sobre temperamento. Então, isso faz você ter consciência do temperamento do seu marido, consciência de como ele é, para aí sim você ajudar ele a se conhecer melhor e você também conseguir identificar o seu, para você se conhecer melhor. E aí você pode me falar assim, Carol, mas então você tem essas 4 categorias, então todo mundo, né, vai ter os mesmos comportamentos? Não necessariamente. Existe uma diferença entre personalidade e temperamento. Personalidade é algo que pode ser moldado, ou seja, é algo que pode sofrer mudança. É algo que pode ser modificado. Já o temperamento, não. O temperamento é algo que a gente já nasce com ele. Porque é o jeito que a gente se vê no mundo. É a nossa consciência interior do mundo. Então, a personalidade é algo individual. Quer ver? Por exemplo, se eu falar pra vocês assim, ó, todo mundo tem
2 olhos, um nariz e uma boca. O fato de todas nós termos 2 olhos, um nariz e uma boca, não significa que a gente vai sair na rua e todo mundo vai ser igual. A gente tem sim essas características em comum, mas a personalidade é como se fosse esse a mais aí, essa individualidade de cada um que faz cada um ser diferente. Então, por exemplo, quando a gente pensa em 2 olhos, um nariz e uma boca, e a gente tem ali a classificação dos temperamentos, é como se fosse assim, são 2 olhos? São, mas tem olho azul, tem olho castanho, tem olho verde. Então, essas classificações do olho significam as classificações do seu temperamento, mas isso não significa que o fato de você ter um temperamento significa que você é exatamente igual a outra pessoa. O que torna vocês diferentes é a personalidade. Agora, o temperamento, ele vem para te ajudar a se conhecer e descobrir quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Tanto o seu quanto do seu marido. E aí, sim, você conseguir trazer isso para a consciência para resolver os problemas, tá? Então, quando a gente pensa aí em temperamento, antes a gente tinha mais um entendimento assim, a pessoa é introvertida ou a pessoa é extrovertida. A gente tinha esse entendimento, né? A pessoa é mais quieta, mais calma. Já a pessoa extrovertida é mais expansiva, ela é mais comunicativa. Antes eram esses conhecimentos que a gente tinha, mas com a chegada dessa classificação dos temperamentos, é muito mais fácil diferenciar as pessoas e entender como ela se comporta e como ela reage. Aí sim a gente consegue entender como uma determinada pessoa, o porquê que ela age da maneira que ela age, certo? Faz sentido? Derrubei minha água aqui. Então vamos lá. Qual que é o maior benefício de você conhecer o temperamento do seu marido? É você conseguir mudar uma questão específica que te incomoda. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui pra vocês. Você fala pro seu marido, um exemplo fora, né, dessa esfera aí de temperamento. Você fala pro seu marido que você pede pra ele limpar a casa, só que o que te incomoda é a louça. Por exemplo, sua pia cheia de louça é o que mais te incomoda. E aí você fala pra ele, olha amor, vou dar uma saidinha, você pode limpar a casa hoje? Ele fala, tá bom. Aí você volta, a pia tá do mesmo jeito. E aí você fala pra ele, mas você não limpou a casa? E ele fala, limpei. Eu tirei o lixo, eu varri a casa, eu arrumei as camas. Só que o que você queria, na verdade, era que ele lavasse a louça. Só que como você falou de um modo genérico, concorda que ele pode entender do jeito que ele quiser? Limpar a casa é algo muito amplo. Ele poderia ter feito qualquer coisa ali que aquilo seria limpar a casa para ele. Agora, quando você traz algo específico na sua comunicação, fica muito mais fácil da pessoa entender. Por exemplo, uma coisa que também é um benefício muito grande é isso, além de você conhecer o seu marido de fato, conhecer o porquê ele toma algumas atitudes, ele toma algumas decisões e tem algumas atitudes que ele tem, um outro benefício é você ter essa comunicação mais assertiva. E o que é uma comunicação assertiva? É uma comunicação que você não fica tentando mundos e fundos, tentando um meio de fazer ele entender. Quando uma comunicação assertiva é quando você vai certeira ali, sabe? Você vai direto no que você quer que seja resolvido. E é justamente por isso que eu falo sempre pra vocês aqui que o diálogo, quando a gente vai começar uma conversa com o outro, o que a gente precisa é trazer uma coisa pra mudar. É uma coisa por vez. Porque uma vez que você generaliza, uma vez que você fala de uma forma abrangente, do tipo, limpar a casa. Concorda que é algo muito amplo? E que se você tem algo que você sabe que te desagrada e que você quer que seja feita, você tem que falar aquela coisa específica. E é isso que é o diálogo assertivo. Então, você entender os temperamentos do seu marido vai te promover esse entendimento e trazer essa clareza para ele da atitude específica que você quer que mude. Deu para entender? Faz sentido? E aí, uma coisa que eu quis trazer de exemplo para vocês entenderem o poder de falar, o poder de ter uma palavra que caracterize aquilo, é que foi feito um experimento com uma tribo, que no vocabulário dessa tribo, uma tribo fora do país, né? Fora do Brasil, no vocabulário deles não existia uma palavra que identificasse a cor azul.
Não existia. Eles não tinham nenhuma palavra no vocabulário que identificasse aquela cor azul. E fizeram um experimento com uma pessoa dessa tribo. O que eles fizeram? Eles colocaram essa pessoa em frente a 5 quadradinhos, todos os quadradinhos com o mesmo formato, só que 4 deles com a cor verde e um deles com a cor azul, que é a palavra que eles não têm no vocabulário. E aí perguntaram para essa pessoa, qual deles é diferente? E aí ele falou, não tem diferença. Não tem diferença nenhuma. Aí você fala, Carol, mas a pessoa então tinha problema na cabeça, né? Porque tá claro ali que tem o azul. E aí, pra tirar esse entendimento, pra eles conseguirem concluir que a pessoa não tinha nenhum problema mental, eles fizeram um outro experimento. Eles colocaram 5 quadradinhos, todos iguais, o mesmo formato, com a cor verde. E aí pediram pra pessoa diferenciar. Tem algum aqui que é diferente? Ela falou, tem um tal. E aí, quando a gente olha para aqueles 5 quadradinhos, a gente não vê diferença nenhuma. E ele olhava e falava, claro que tem, tá aqui, tá óbvio. Por que que ele conseguia ver uma diferença que a gente não vê? Porque na linguagem daquela tribo, o verde, ele tinha nomes diferentes para cada tonalidade de verde. Então, o fato dele ter aquele nome específico para aquele tom de verde, fazia com que ele conseguisse identificar claramente aquilo. E pra gente, se você olha, procura depois, pesquisa esse experimento na internet. Se você olha, você fala, gente, mas não tem nenhuma diferença. É a mesma coisa do azul. Pra gente que tem o azul na linguagem, parece algo óbvio. Pra ele, não. Então, olha o poder de uma palavra, olha o poder da comunicação. Muitas vezes a gente fala no casamento, mas eu falo e ele não entende. Será que você está usando a linguagem adequada? Será que você está usando a palavra específica do que você quer que ele mude? E é por isso que hoje eu trouxe aqui esse entendimento dos temperamentos para vocês, tá? Então, vamos lá. Além do benefício para você conhecer o seu marido, essa ferramenta, né, esse conhecer os temperamentos é uma oportunidade maravilhosa de você se conhecer. Porque quando você conhece os seus comportamentos, você consegue identificar tanto os seus pontos fortes quanto os seus pontos fracos. Dificilmente a gente para se analisar, não é? A gente quase não tem tempo, principalmente quem é mulher, trabalha, tem filho, um monte de coisa para fazer. E quando sobra tempo, a gente só quer descansar, não é? A gente não para ficar se analisando. Então, dificilmente a gente consegue trazer palavras para comportamentos que a gente tem. E quando a gente não consegue trazer essas palavras, fica mais difícil mudar alguma coisa, porque a gente não sabe direito o que precisa mudar. A gente só sabe que tem alguma coisa que tá ruim ali, né? Ah, tem algo que eu quero mudar aqui que eu não tô conseguindo, mas eu não sei como fazer. Por exemplo, se você começa a conhecer o seu temperamento, seus pontos fortes e seus pontos fracos, até para você fazer uma dieta fica mais fácil. Por quê? Porque vamos supor, o seu objetivo é emagrecer, não é fazer dieta, é emagrecer. E você sabe que para emagrecer você precisa fazer algumas coisas. Precisa fazer dieta, precisa fazer exercício e tudo mais. E aí você encontra lá uma dieta que uma pessoa conseguiu resultado rápido, que é ficar sem comer pão. Só que essa pessoa é uma pessoa altamente disciplinada, é uma pessoa que ela não come muito pão. Então, para ela, chegar naquele objetivo que era emagrecer foi fácil, porque ela já era disciplinada e ela já não comia pão. Agora, você, se conhecendo do jeito que conhece, conhecendo os seus pontos fortes e os pontos fracos e gostando de pão, será que aquela dieta é a mais específica para você? Será que aquela estratégia que a pessoa usou é uma estratégia que para você vai dar certo? Por isso que no Elo no Lar, que é o meu treinamento para recuperar casamento, eu gosto de trazer possibilidades de mudança para as minhas alunas, porque é através desse conhecimento dos temperamentos que elas conseguem identificar qual vai ser a estratégia que melhor vai combinar. Então, se é uma pessoa que ela não se conhece ainda, e isso faz parte do primeiro pilar, de se conhecer e depois conhecer o outro, e aí os demais pilares, mas se ela consegue fazer isso, ela consegue conhecer o temperamento dela, a forma como ela se enxerga, como ela enxerga o mundo, ela consegue achar a melhor estratégia que ela sabe que ela vai conseguir fazer e continuar fazendo,
que é o principal. Porque numa dieta também que você fica aí, por exemplo, restrita de pão, você até consegue. Você consegue 1 semana, 2 semanas, mas e depois? Você acaba perdendo quilo, mas depois é algo que você, né, às vezes engorda até mais. Então, o fato de você ter esse entendimento permite com que você consiga criar estratégias e ter mudanças de comportamento de acordo com quem você é, certo? Então, esse é um dos outros benefícios aí também. E agora, eu quero conversar com vocês sobre um erro muito comum, 2 erros comuns que a gente comete quando o assunto é recuperar casamento. Primeiro é querer mudar o temperamento do marido. Lembra que eu falei que o temperamento é algo que a gente nasce com? É algo que desde criança a gente já traz? E aí você fala, ah, Carol, mas tem a questão do ascendente, tem a questão do signo, isso também muda. Mas aí eu pergunto, né, por exemplo, um casal de gêmeos que nasce no mesmo dia, na mesma hora, quantos gêmeos a gente não conhece que nasceram ali no mesmo dia, na mesma hora e tem temperamentos diferentes, tem comportamentos diferentes? Quem traz isso, quem diz isso é o temperamento. E a gente não muda temperamento e não tem como a gente mudar. Por exemplo, se você tem um marido que ele é extrovertido, que ele é comunicativo, que ele fala com todo mundo, como que você vai falar pra ele, olha, eu não quero mais que você seja assim? Como que a mulher fala, olha, esse jeito não me agrada? Primeiro, se ele é assim, ele pode até mudar, mas ele vai mudar ou por um tempinho ou só na sua frente, pra te agradar, ou pra não arrumar briga em casa. Tá? Então presta atenção nisso. Se você quer mudar o temperamento do seu marido, você tá achando que ele mudou, mas ele tá mudando só pra você não ficar enchendo o saco dele. Resumindo. Entendeu? Esse é o problema de querer mudar o temperamento. Então, quando você pega uma atitude específica e muda essa atitude, aí sim. Porque cada temperamento tem seus pontos fortes e seus pontos fracos. Aí você consegue resultado, certo? Outro problema também muito comum é você comparar o seu marido com o marido de outra pessoa. Um exemplo aqui, vocês estão numa festa e aí o seu marido tá lá numa roda de amigos e tem homem, tem mulher lá, e aí aquilo te incomoda. E aí você fala pra ele, mas olha, tá vendo o marido da fulana? Ele não fica lá conversando. Ele não tá lá na roda de amigos. Você não consegue ser um pouquinho, né? Consegue se segurar um pouco? Ele não consegue, porque é o temperamento dele. Você querer e comparar uma pessoa que tem um temperamento A com outra que tem um temperamento B, não vai dar certo. Não vai dar certo. Além de você ficar comparando, que não é legal pro casamento, você vai estar pedindo algo pra ele que não faz parte. Ele é como se ele fugisse da essência dele, entendeu? Que inclusive é o segundo erro comum, que é quando a mulher, ela muda o temperamento pelo outro. Por exemplo, o Joãozinho pede pra Mariazinha pra ela ser mais quietinha na dela, mais tímida. Aí o Joãozinho fala, não, você tem que mudar. Você tem que mudar esse jeito. E aí a Mariazinha fala, tá bom, pra agradar ele, eu vou mudar meu jeito. Eu não vou mais ficar falando com um monte de gente, eu não vou mais ficar sorrindo aí pelos cantos. Quando tava contando a história do Joãozinho, né? O Joãozinho pede pra Mariazinha que ela tem que ser mais recatada, que ela tem que ser mais tímida, que ela tem que ser mais na dela. Só que a Mariazinha, ela não é assim. Ela nunca foi assim. Quando o Joãozinho conheceu a Mariazinha, ela já era do jeito que ela é. Por quê? Porque isso faz parte do temperamento dela. E aí, se ela aceita isso, se ela aceita se anular por ele, sabe o que vai acontecer? A Mariazinha, ela vai se perder dela mesma. Ela vai perder a essência dela. Ela vai perder o entusiasmo, a vontade dela da própria vida, da vontade dela de viver, de ser feliz. E ela começa a se diminuir para caber no mundo do Joãozinho. Esse é um erro muito comum que eu vejo as pessoas cometerem. Inclusive, tem uma aluna minha do Ela no Lar que a gente estava conversando esses dias. É uma aluna que ela já se separou, né? E ela tá se reconstruindo pra ela mesma, principalmente, mas também para futuramente se surgir aí um novo amor, um novo relacionamento, ela tá bem e conseguir entender onde ela errou.
E a gente conversando, ela falou pra mim, ela falou, Carol, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de sair. Eu sempre gostei de sair. E quando eu me vi me anulando por ele, quando eu me vi deixando de fazer as coisas que eu gosto, eu não fiz nada. Naquele momento eu não consegui entender. Ele não gostava de sair, eu amava, mas eu acabei me anulando por ele. E agora ela tá voltando, né, a sair. Inclusive esse final de semana ela saiu, ela falou, olha, quanto tempo eu não me sentia tão bem, não me sentia tão viva. Quanto isso me faz bem. E antes disso, antes dela entrar pro Ela no Lar, ela não tava conseguindo achar uma saída. Por quê? Porque as coisas que ela mais gostava de fazer, ela tinha deixado de fazer por ele. E aí ele foi embora, e o que restou? Como encontrar isso de novo, sabe? Como entender as coisas que gosta. Então, uma coisa que ela gosta é de sair. Já tem outras mulheres que não. Tem muitas mulheres também que acabam se divorciando e por não se conhecer, já quer partir pro atropelo, sabe? Já quer conhecer outra pessoa, já começa a cometer os mesmos erros, começa a não entender o outro, já começa tudo errado. Então, tem mulheres que quando elas estão nesse processo que terminou de se divorciar, não para pra se olhar, não para pra se analisar, não para pra saber o que ela gosta e o que ela não gosta. Porque se é uma mulher que não gosta de sair, o que vai adiantar ela ficar aí até as tantas na madrugada, se não é o perfil dela? Entendeu? Então, quando você para pra se conhecer, aí sim você consegue olhar pra você e falar, não, isso aqui é uma coisa que eu gosto de fazer, então eu vou começar por aqui. Entende? Então, um erro muito comum é esse, é no relacionamento você acabar se anulando e deixando de fazer coisas que são do seu temperamento, que são da sua essência, certo? E agora, a gente vai conversar aqui, eu vou ensinar vocês quais são essas características dos temperamentos, tá? E no Elo no Lar, eu trouxe para a turma anterior já isso, que inclusive foi maravilhoso, que é conhecer os temperamentos e a partir desses temperamentos conseguir criar uma abordagem, né? Quando você conhece o temperamento do seu marido, criar uma abordagem para essa pessoa, entendeu? Então, uma abordagem específica para aquele relacionamento. Inclusive, nessa turma do Elo no Lar, eu tô vendo que tem aluna aqui, vai ser essa semana a aula, hein? Sobre isso. É uma abordagem específica de acordo com a sua característica, com o seu temperamento e temperamento do marido. Entende? Entende o quanto isso é poderoso? Porque você não fica dando murro em ponto de faca. Você é uma pessoa mais assertiva, certo? Então vamos lá. Quais são esses temperamentos? Então eu vou falar um pouquinho do colérico. Colérico é um temperamento em que os pontos fortes de uma pessoa que tem esse conjunto de comportamentos é uma pessoa prática. E eu quero que vocês anotem, tá? Anota aí, quando você identificar o do seu marido e identificar o seu, anota qual é. Então, vamos lá. O colérico é uma pessoa prática, é uma pessoa determinada, confiante, decidida e centrada. Esses são os pontos fortes de um temperamento colérico. Agora, os pontos fracos. É uma pessoa impaciente, intolerante, dominador, tem tendência a ser soberba. O que é soberba? É a pessoa que ela se acha melhor do que as outras, se acha a última bolacha do pacote. Então, esses são os pontos fortes e os pontos fracos. Aí, uma pessoa que se identifica nessas características, ela já sabe claramente quais são os pontos de melhoria dela. Ela já sabe quais são os pontos fortes, pontos fracos, porque muitas vezes eu falo para as alunas, olha, me identifica aí, seu ponto forte e seu ponto fraco. Ela fica sem saber. Então, essa classificação de temperamentos, ela é um direcionador para vocês, tá? Então, é um direcionador. Se você se encaixa nessas características, então você consegue aí claramente saber quais são esses pontos que você precisa trabalhar e quais deles são os que mais atrapalham no seu casamento, certo? E do seu marido também. Quais são os pontos dele que você também não aceita e que agora você consegue dar nome? Lembra lá, né, da tribo? Para que ele entendesse, ele precisava de um nome. Então, qual que é o nome aí dessa característica do seu marido que você não gosta? Então, esse é o primeiro temperamento, que é o colérico. O segundo temperamento é o melancólico.
Então, quais são os pontos fortes de um temperamento melancólico? É uma pessoa leal, é uma pessoa dedicada, é uma pessoa justa, então tem a justiça assim como lei, como regra de ouro, e é uma pessoa intensa, uma pessoa profunda. E os pontos fracos de uma pessoa melancólica? É o pessimismo, é uma pessoa mais antissocial, uma pessoa medrosa, uma pessoa inflexível, ou seja, é uma pessoa que ela não muda de comportamento muito rápido, é uma pessoa mais teimosa, sabe? Não aceita muito que você fale com ela. Então, anota aí se você ou seu marido tem esse tipo de comportamento. E tem o temperamento fleumático. Pontos fortes do temperamento fleumático: equilibrada, confiável, consistente, paciente. E os pontos fracos? Uma pessoa mais acomodada, desmotivada, indecisa, lenta. E agora o sanguíneo. Pontos fortes do sanguíneo: é uma pessoa comunicativa, é uma pessoa entusiasmada, enérgica, sabe? Uma pessoa adaptável, uma pessoa que é resiliente, ou seja, ela aguenta os trancos, sabe? Parece que vem a onda, ela cai, mas ela levanta e ela levanta bem, então é uma pessoa resiliente. E é uma pessoa simpática. E qual que é os pontos fracos de uma pessoa com temperamento sanguíneo? É uma pessoa mais impulsiva, é um pouco desatenta, é um pouco exagerada, acaba fazendo muito barulho para algo muito pequeno. É uma pessoa mais superficial e insegura. E aí, você conseguiu identificar o seu temperamento e o temperamento do seu marido? Porque isso é uma coisa importante, viu, gente? Quando você compara o seu relacionamento com o relacionamento de outro casal, entenda, você está comparando não só o relacionamento, mas você está comparando duas pessoas com temperamentos diferentes do seu e do seu marido, tá? Então, entender isso fica muito mais fácil a convivência. Por exemplo, aqui em casa, claramente, eu tenho todas as características de ser colérica e o Wellington de fleumático. Então, o Wellington é uma pessoa extremamente paciente. E eu sou totalmente o contrário, eu sou impaciente. E aí, isso influencia até na criação do Pedro. Porque tem coisas que eu percebo que o Wellington ele tem muito mais habilidade que eu. E eu tenho muito mais habilidade que ele em outras coisas. Então, com os nossos conjuntos de pontos fortes, a gente consegue definir as nossas responsabilidades aqui dentro de casa e, olhando para os nossos pontos fracos, a gente consegue entender que tanto ele quanto eu têm as suas limitações. A gente tem muito que trabalhar dentro, né, no nosso ser como pessoa, tanto para o casamento quanto para a nossa vida social. Então, o fato da gente ter esse entendimento faz com que a gente consiga compreender muito melhor que aquilo faz parte de quem ela é, mas não significa que a gente não possa mudar. Não possa mudar uma questão específica. Então, entre os pontos fracos aqui que eu falei do temperamento do seu marido, qual deles que mais te incomoda? E aí você pega esse em específico e traça uma abordagem para esse tema, entende? Então, é isso que eu quis trazer para você. E além disso, né, você pode perceber que tem coisas da sua personalidade, do seu temperamento, que tem em mais de um temperamento. Então, por exemplo, você pode ter um pouco de colérico com um pouco de fleumático. Existem essas combinações também. Então, olha como é algo que a gente tem que olhar com mais cuidado. Mas aqui eu quis trazer essa pincelada de cada um para você começar a ter uma ideia do que são esses temperamentos e como você pode fazer com que eles te ajudem a mudar as atitudes do seu marido, certo? Entenderam? Depois me conta, hein? Manda lá no meu direct se vocês conseguiram identificar, se precisa de mais alguma ajuda, que eu vou ajudando vocês aqui a identificar, tá? Então, se você quer recuperar seu casamento, mesmo que você esteja à beira do divórcio, ou mesmo você que já se separou e quer se reconstruir, entenda, quando você conhece o seu temperamento e o temperamento do seu marido, o caminho para recuperar o seu casamento, a sua família, é muito mais rápido e é muito mais fácil, tá bom? Obrigada, tchau, tchau.